nossos piores inimigos. Toda a nossa realidade se baseia nas coisas que somos capazes de ver e que nos permitem avaliar a verdade. No entanto, nem sempre a verdade pode ser vista com os olhos físicos. E por isso, muitas vezes, somos iludidos pelas aparências da verdade ou por falsas interpretações que nos levam a atitudes descabidas e incompatíveis com nosso nível de civilidade. Quando observamos o comportamento das pessoas em geral, podemos perceber que elas são muitas vezes sujeitas a oscilações nos comportamentos e nas reações. Há pessoas que, sendo normalmente alegres por natureza, em determinado momento se veem tomadas de uma melancolia sem explicação. Outras se deixam levar por ondas de ira, de ódio incontido, para mais adiante arrependerem-se de tudo o que fizeram. Muitas são tomadas por condutas incompatíveis com o conceito que se tem delas, a ponto de se permitirem enveredar-se por vícios que os levam ao desajuste emocional mais profundo. Se é realidade que há motivos exteriores que possam levar alguém a tal estado de desequilíbrio, por ausência de autocontrole ou de freios que o impeçam, não é menos verdadeiro que todos têm à sua disposição canais de ligação com forças superiores que lhes permitem acessar esses recursos na própria defesa. Grande parte dessas pessoas estão sofrendo de problemas visíveis, mas que tem uma causa invisível, que por isso não é levada em conta no momento de uma solução. Acreditam que as depressões, porque estão passando, tem como causa alguma frustração íntima, originada no comportamento de algum ente querido, ou decorrente de alguma perda material ou pessoal. Imaginam que as condutas incompatíveis e inexplicáveis foram causadas por algum agente mórbido, alguma doença invasora de sua alma e que qualquer remédio possa combater. Desprezam todo e qualquer conselho que se lhes ofereça no sentido de melhorar seus comportamentos internos e seus pensamentos. Acredito na antiga tolice que Deus gosta apenas dos bons e pune os maus. Não percebem que carregam ainda dentro de si uma quantidade de maldade suficientemente grande para autorizar que todas as piores punições em forma de desgraças lhes visite o horizonte pessoal.
Pensam-se com o direito à proteção absoluta, porque comparecem aos templos religiosos e fazem as suas orações diárias, porque se prostram diariamente diante de imagens, porque vão ao culto assiduamente, em atitudes exteriores que estão longe de significar a sua adesão íntima e sincera. Pensam que são boas pessoas, porque fazem coisas que, à vista dos outros, podem ser consideradas como atos generosos. E quando as coisas começam a dar errado em suas vidas, julgam-se injustiçados por essa força suprema que eles procuram e dizem então consigo mesmo: eu sempre fui uma pessoa boa, como é que pode acontecer uma coisa dessa comigo? Na realidade, sofrem porque veem apenas a realidade pelo lado da matéria, desconhecendo em absoluto a verdade integral a qual se precisa chegar pela interiorização e pelo pensamento elevado e sincero. Enquanto o homem vive olhando Deus pelos olhos dos interesses pessoais, não o compreenderá, nem compreenderá o que ele quer de cada um de nós. E este comportamento não muda quando o corpo morre, longe de destruir a alma. A morte limita-se a devolver o ser inteligente à sua realidade imortal, onde poderá encontrar todas as explicações que não quis procurar por preguiça ou desinteresse enquanto estava na terra, na matéria. Desse modo, transformado em ser invisível, a alma dos mortos, antes de ser levada ao julgamento, conforme nossas crenças ancestrais, procura valer-se de sua invisibilidade para aproximar-se daqueles que, estando do nosso lado da vida, estão vulneráveis por só acreditarem nas coisas que enxergam, desprezando o autoconhecimento, a análise de suas sensações, de suas crenças, o teor de suas ideias espontâneas, de suas tendências naturais e seus efeitos mais fortes. Desse modo, o homem de carne e osso, que pensa ser apenas carne e osso, não se protege das investidas do invisível, aqui representada pela presença de espíritos que lhe acompanha o pensamento e o comportamento como se fossem os agentes secretos, com acesso às mais íntimas cogitações pessoais. Esses seres invisíveis, valendo-se das aberturas do pensamento no sentido abatido, nas intenções negativas que a maioria guarda no seu íntimo, atuam no sentido de piorar as condições originais. Estimulam as pessoas a fazer aquilo cuja tendência já lhe é uma inclinação, para retirar dela todas as possibilidades e causar nas suas vítimas toda a sorte de dissabores. Fazem isso muitas vezes
por ódio daquele que ficou na terra, por desejo de atrapalhar-lhe o caminho, por inveja de sua felicidade, ou pelo simples desejo de fazer o mal. O único meio de nos livrarmos destas tentações é o pensamento elevado, a boa conduta, o sentimento nobre voltado para a prática do bem, a modéstia, a oração sincera de dentro do próprio coração. Também não podemos esquecer que existem seres invisíveis que gostam de nós, que procuram nos ajudar também, valendo-se dos nossos bons pensamentos, nossas boas ações e nossa sincera devoção, que não depende dos bens que oferecemos no altar, nem de quantos cultos assistimos. Esses seres invisíveis que nos amam se acercam de nós para nos dar bons conselhos e nos sugerir pensamentos de esperança, de amizade, de afeto, de amor ao próximo. Muitas vezes, em nossas perturbações, eles se aproximam e procuram nos acalmar, encaminhando-nos para um roteiro menos desafortunado e que nos possibilite uma solução adequada para os nossos conflitos íntimos. Assim, a bondade de Deus mantém à disposição das pessoas que estão na carne esta possibilidade de que tipo de companhia querem se servir para seguir na jornada da vida, para que recebam conforme as suas próprias escolhas. Não é Deus, mas nós mesmos que fazemos nossas escolhas boas para o futuro ou que seguimos fazendo as bobagens por causa dos nossos caprichos. Pelo Espírito Lúcius, através do médium André Luiz Ruiz. Esperança no mundo. No seio da humanidade aflita, partem súplicas desesperadas. São vozes que ecoam para além dessa dimensão e atingem os altiplanos, alcançando os ouvidos dos anjos do Senhor, que acolhem todos os pedidos, todas as preces e buscam o lenitivo para cada uma das questões. Após longo tempo mergulhado no materialismo, rendendo glórias a Mamon, o homem, enfim, se descobre vazio e solitário. Todos os bens de consumo, as modernidades tecnológicas, as facilidades de comunicação não conseguiram trazer paz, e sim uma imensa angústia. O sentimento de solidão invade as famílias mais numerosas. Como é possível sentir-se só, cercado de pessoas? Cada qual em seu aposento, com o seu aparelho celular, o seu tablet, televisor, seu computador. O homem voltado para si mesmo,
tem o mundo na palma das mãos, as notícias dos lugares mais distantes em tempo real. Não obstante, esquece de perguntar ao seu filho, ao pai, ao cônjuge, como passou o dia. Poucas famílias conseguem manter o hábito salutar das refeições em conjunto, momento valoroso onde há troca de palavras, o contato físico, a conversação saudável, elementos essenciais para a saúde mental. O homem se perde em si mesmo. Todo o trabalho, as conquistas econômicas e científicas não conseguem preencher o buraco existencial que parece não ter fim. A depressão se apresenta como uma doença endêmica na sociedade, pois a sensação de solidão, aliada à falta de fé e à falta de esperança, levam números alarmantes de jovens a cometerem suicídio. Para o depressivo, o mundo parece pesado. As dificuldades cotidianas adquirem peso maior do que realmente possuem. A sensação de angústia aumenta o desespero, levando-o a crer que somente a morte poderá salvar essa tremenda dor. Mas sabemos que a morte não existe. O coração para, o corpo fica inerte, não há mais vida carnal. No entanto, o espírito se liberta e se apercebe extremamente vivo do que cometeu, o erro que cometeu. O despertar no além-túmulo é ainda mais doloroso ao se dar conta de que ele ainda vive e que os problemas, as dores, as angústias não cessam com o cerrar dos olhos físicos. Aqueles que não se deixaram levar pela avalanche consumista e perseverante aumenta a sua fé no contato com Deus. Eis que pedimos para que contribuam com os irmãos do alto, a espiritualidade, em suas orações e em seu dia a dia, ensinando através do exemplo de amor e doação que há esperança no mundo. Acolham-se, doem-se, saibam ouvir, levem sempre que possível uma palavra de consolo àqueles que sofrem. Sejam com efeito os trabalhadores da última hora, porque a seara é cada dia maior e poucos são os operários. Com amor, Sheila, Espírito Sheila. Muita paz.